Vai começar. Tá bom. Fala, meus amigos da ufologia, herdeiros do canal Leandro Mac, canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universal, respeitando todos os credos. E como prometido, com a nossa irmã contatada das estrelas, irmã lá de São Paulo, nossa irmã Liliana Ferlin, que eu tive o privilégio de conhecer lá no Espaço Galáctica, na minha palestra sobre origem cósmica. E hoje temos o grande privilégio, como eu já disse, oportunidade de absorvermos suas informações, seu contato e experiências. Boa noite, Liliana Ferlin. Seja bem-vinda ao canal Leandro Mactube. Muito feliz de estar participando com você, viu, Leandro? Torço por você, viu? E boa noite a todos aí que estão vendo a gente, né? É um prazer enorme. Você não faz ideia como eu estou feliz. A felicidade é toda nossa. Saiba que eu tenho certeza, pelo que eu acompanho do seu trabalho, que você tem, dentro das suas experiências, muitas informações para passar do canal Leandro Mactube, cujas são pessoas que estão muitas em relação ao contato com o fenômeno extraterrestre, cuja qual você também já tem uma experiência, salvo engano, com mais de 30 anos, dando início, né, ao Hangout. Eu queria perguntar para você, Liliana, como e quando aconteceu esse primeiro contato com os Irmãos das Estrelas? Então, começou desde quando eu era muito pequena. Na verdade, Leandro, eu não me sentia da Terra, eu me encontrava aqui bem com dificuldade mesmo, né, de estar aqui. E com 12 anos, que foi o que marcou na minha vida, né? Porque eu vi a nave ao vivo e a cores, eu, meu irmão e minha mãe. Minha mãe deu tempo de ver também. Era uma nave plasmática, gigante, tá? Muito grande, parada aqui perto, né? E nós ficamos observando, e a partir desse momento, eu posso te falar com certeza que minha jornada mudou, minha cabeça mudou. Muita coisa que eu me questionava aqui na Terra, praticamente eles que me abriram a mente, né? Porque aí foi uma jornada de abertura de consciência. Então, eles, não com essa idade, mas bem mais para frente, né? Eu já casada, eles fizeram da minha casa um laboratório. Porque eu considero um laboratório porque minha casa começou com um poltergeist. Então, tinha de tudo que você pode imaginar, porque eles me abriram todas as minhas percepções. Entendeu? Então, as naves em cima da minha casa e os seres dentro do meu quarto. Então, foi tudo físico, não foi nada espiritual. Então, quando eles abriram todas as minhas percepções, e os seres falam muito em códigos, né? Muito em símbolos, simbologia. Então, como eles me abriram todas as percepções, eu passei a ter telepatia, clareaudiência, clarividência, telecinese, premonição. Então, foi uma coisa assim que eu fiquei, não em pânico, mas eu falei, e agora, né? Porque eles estão muito, como que eu vou explicar? Eles falam coisas, mas eles não te explicam. Eles falam, é isso e ponto. Então, você que tem que ir na busca. Como eu sempre fui muito questionadora desde muito pequena, eu lia a Bíblia, não entendia, eu ia na igreja, não entendia nada, eu sempre me questionava. Então, eu sempre fui uma questionadora de tudo que estava à minha volta. Então, eu queria entender o meu papel dentro da Terra. Então, com esses seres, eles foram me abrindo aos poucos, eles foram me trabalhando em questão. De noite, eles me levavam em projeção astral, eu me via nitidamente, conscientemente, em outros planos, tá? Dentro de naves, dentro de templos, voltava e canalizava, tá? Só que nesse período desses trabalhos de autoconhecimento, de me conhecer principalmente, das minhas habilidades, que é isso que eu sempre faço até no meu canal. Eles trabalharam muito nas minhas percepções de habilidades, que a gente não faz ideia do quanto de poder que temos dentro de nós. Não é poderes de ganhar dinheiro, de ter sucesso, nada disso. É poder de você poder olhar para uma pessoa e ver a aura dela, de ver uma aura de um animal, de ver a aura de uma planta,
de ter percepções de doenças das pessoas. Os seres foram me guiando até aí, entendeu? Tudo que aonde eu passei não foi nada programado por mim, que é o que eu sempre falei para todo mundo. Simplesmente eu fui guiada pelos seres em todos os lugares que eu andei, que eu passei, tudo que eu fazia, sempre com eles direto em cima da minha casa ou onde eu estivesse, até hoje, tá? Até no seu canal hoje eu estou aqui, porque eles já me encaminharam para isso, tá bom? Então, como que eu vou explicar, Leandro? 30 anos de experiência que tem muita coisa para ser contada, tem muita coisa para ser colocada de prática que eu passei com eles, entendeu? Então, eu não tenho teologia, eu tenho práticas, experiências com eles. Então, foi assim, um laboratório de aprendizado, de abertura de portal dentro de espelho, de eu poder ver a aura dos animais, de ter telepatia com os animais, de ter telepatia com pessoas à distância. Então, eu comecei a treinar dentro da minha casa, sozinha. E eu não tinha para quem contar. Imagina isso na década de 80. Eu não tinha ninguém para contar nada disso. Então, os livros simplesmente caíam na minha mão, os seres iam me dando dicas de onde eu tinha que pegar livros de autoconhecimento, de lugares que eu tinha que ir para entender, porque nessa parte vai entrar a parte espiritual também. Como eles me despertaram todas as percepções, eu passei a ver espíritos também. Eu passei a ver quando as pessoas iam morrer também. Eu passei a ver pessoas que iam ficar doentes. Então, eles me deram a missão de chegar até a pessoa e, com um jeitinho, chegar para ela e falar, vai para o hospital que você está para ter um infarto, de pessoas que iam ser amputadas a perna, de chegar para a pessoa, amparar a pessoa, trabalhar aquela pessoa e falar, ó, seu pai não vai precisar mais operar a perna, não vai ter que amputar, e a coisa simplesmente acontecia. Poderia ter festa na minha casa, poderia ter o que fosse, e eu sempre estava nos trabalhos, então, trabalhando em empresas, em todos os locais, sempre com seres trabalhando as pessoas nos lugares, e eles me dando todo o direcionamento. Por isso que eu te falo, é muita coisa, sabe, Leandro? Até chegar nas vigílias, até chegar nos lugares onde eu andei, até nos estudos que eu fiz, tudo começava lá primeiro, nas projeções, para depois eu saber o que eu ia fazer aqui. Então, é um trabalho muito de responsabilidade, de muita ética, porque eu falo para todo mundo, o que eu aprendi com seres, eu não aprendi com ser nenhum aqui da Terra, eu aprendi com eles. Então, era um respeito muito grande deles para comigo, sem subjugar, sem me podar, sem me restringir de nada. Eles simplesmente abriram todas as minhas percepções e falaram, agora vai buscar, vai tentar entender tudo isso. Porque a gente não está aqui na Terra à toa. A gente está aqui para um trabalho muito importante, principalmente agora na projeção planetária, né? Então, isso. Então, eu tenho mais coisas para contar. Se deixar, eu vou aqui até a hora que der. Tenho certeza que sim, muitas informações. Agradecer às pessoas que estão inscritas aqui no canal, que estão acompanhando agora a live. Irmã contatada de São Paulo, Liliana Ferlin. E algo que chamou a minha atenção, inclusive a chamada que eu fiz, e você tocou no ponto muito interessante, cujo qual eu tenho um pouco de conhecimento, que esses portais que você sempre menciona um pouco de como funciona e aonde são esses portais dimensionais, o que seriam os portais dimensionais? Então, é o seguinte, as naves, nem sempre elas precisam estar em físico, quando a gente olha lá para o céu, né? Elas passam pela dobra do espaço, do espaço-tempo. E quando eles abrem portais, nos contatos que eu tive, eles abrem os portais porque eles passam diretamente pelo portal. Então, não que elas não apareçam, elas aparecem, mas não necessariamente elas precisam da presença delas física, elas passam pelo portal, por esse portal. Inclusive, os seres também passam por esses portais. São portais dimensionais. E esses portais, eu quero deixar bem claro, que já fizeram essa pergunta. Os portais abertos, eles podem passar todo tipo de raça, qualquer tipo de raça. A partir do momento que foi aberto aquele portal,
Você tem que estar preparado para o que der e vier, porque a abertura é para qualquer tipo de raça. E, no mínimo, 60 raças ou mais, tá? Muito mais estão aqui na Terra. Então, existe todo um trabalho com os seres que já estavam me trabalhando, né? Eu tive esse contato, que eles me prepararam para o contato físico. Não foi nada também em energia, mas os contatos que eu fiz nesses locais que eu fui com abertura de portais, foi físico. Então, os seres se apresentaram materializados para nós, tá? Foi num grupo que eu frequentei, e em outros grupos que eu fazia a parte em outros lugares, tá? Foi apresentado os seres fisicamente para a gente, materializados. Inclusive, desde uma bolinha de uma energia, Leandro, que já é o ser, até o ser materializado bem da sua frente. inclusive, você falou de portais através de espelhos. O que seria portais através de espelhos? Porque o espelho é um portal, tá? Ele, na verdade, nós estamos num plano invertido. Então, o portal, quando eles me mostraram o portal, junto com o meu mentor, eles me direcionando, o meu espelho era aquele de capelinha antigo, né? Então, o espelho é normal, tá? De repente, o espelho fica todo dourado, e eles me trabalhando, tá? Isso na minha casa, tá? Com meus filhos na escola, e de repente eu vi o portal se abrindo, e dentro desses portais, eles me mostram várias cenas. Então, eles me mostraram desde o Saint Germain da Fraternidade Branca, como um índio, como um ser extraterrestre junto. Eles me passavam o quê? Que tudo é um todo. Que nós não trabalhamos, aqui na Terra nós somos separados, mas que lá eles são todos unidos. Então, tudo para uma coisa só, para um projeto maior. Então, diante daquele espelho, eu me vi em cenas de vidas passadas, eu me vi em templos, tudo diante do espelho. Então, qualquer pessoa pode abrir um portal, só que ela tem que estar direcionada ou pelo mentor ou pelo ser, tá? E foi isso que aconteceu comigo. Então, eles me deram essa possibilidade de eu estar abrindo esses portais, tá? Mas tudo compara, lógico. E esses portais, você diz dessa forma, serem abertos através de espelhos, através de capacidades, você diz isso no plano tridimensional, no físico. Isso não está nada relacionado ao portal na parte astral, está ligado ao físico, é isso? Porque eu fiz isso fisicamente aqui acordada, né? Então você entra em outras realidades dentro do espelho, em outras dimensões. Existe a possibilidade de se adentrar, na sua opinião, pela sua experiência, em algum desses portais e ficar preso? Então, deixa eu te explicar. Isso foi aprendido, porque eu também não sabia, tá? Você entra no tempo zero, porque eu estava numa fazenda, eu acessei o portal, tá? Quando você acessa o portal, você entra no tempo zero, para tudo. Você não escuta nada. É o ponto zero mesmo. Quando você encontra o ponto zero, você fica 7 minutos. 7 minutos é a abertura do portal. Quando esse portal se abre, você pode entrar sim. Você fica, se eu não me engano, 7 minutos, e lá é um mês. E você tem condição de voltar sim. Mas tudo com uma preparação dos seres com você. Porque eu não sei dessa possibilidade de ficar preso se você não tiver amparo. Na verdade, eu estaria com amparadores, tá? E eu sei de várias pessoas, em questão de ufologia, que já passaram por esse portal, já estiveram com seres, já conversaram, envelhecem, tá? E voltam. Tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito. É um assunto que é pertinente à busca da ufologia. E eu sempre digo para as pessoas que acompanham o canal Leandro Mactube que sempre temos algo novo para ouvir e aprender. E assim, eu gostaria de saber Exatamente. como foi o primeiro contato físico, porque você falou aí a princípio muitos avistamentos. Esse, para mim, dentro da minha experiência, é o primeiro feeling para eles poderem chegar a se manifestar fisicamente. Eu gostaria que você falasse quando e como foi o seu primeiro contato com o ser. Vamos botar
está manifestado Então, agora eu vou entrar numa coisa polêmica. Porque, assim, foi dentro do meu quarto, eles vieram, eu vi um ser grande, muito alto, eu estava na minha cama, só que, na verdade, eu estava numa pedra e eu subia. Quando eu subia, tinha um ser bem grande, bem alto mesmo, branco, transparente, com um olhão, tá? Ele me pedia calma, para que eu ficasse tranquila. Esse ser, ele me enfiou um tipo de um fio de cobre na minha perna esquerda, até o ombro, e depois ele amplificou também, enfiando coisas dentro do meu ouvido, onde ele aumentou a minha capacidade de audição, né? Não senti dor, não senti medo, nunca tive medo, viu, Leandro? Chave aqui na minha testa, como se que depois eu fui saber que era tipo uma chave de um símbolo, que era do Reiki. E eu não sabia disso. Tinha um draconiano na minha frente e tinha um ser loiro dos olhos azuis, e para mim era um anjo, porque eu não sabia de seres, tá? Depois eu fiquei sabendo que era um tipo de Orion, né? Liliana, esse ser draconiano estava junto com o ser louro dos olhos azuis? Estava. Ele me observava na minha frente e o outro aqui do meu lado. Só que assim, eles me olhavam com olhar de respeito. Eu tinha também um capacete preto, tá? Só que assim, a partir daí, Leandro, eu comecei a acordar de madrugada com sons de harpa do céu, divina, de coisas divinas. Nunca mais tive contato com o draconiano e nem com esse ser de Orion, e nem com outro. Aí abriu para outros seres para entrar em contato comigo, que foram seres de Epsilon, tá? Na verdade, eu nunca escutei ninguém falar dos seres de Epsilon, tá? Eles que me abriram em questão de portais de quantos que eram 7 camadas, eles que me abriram em questão de coisas genéticas, porque eu tenho canalizações aqui. Eu comecei a escrever coisas que eu nunca estudei, parte genética do cérebro, parte genética das células, parte genética de tudo o que é constituído o nosso corpo, tá? E coisas que eu nunca tinha estudado. Então, eles abriram uma percepção nas minhas canalizações, que eu congelava nessa hora que eu fazia a canalização. Depois, eu me projetava, durante o dia eu canalizava. E eu me congelava com eles, né? E aí que foi começando os treinamentos, aí entrou outros seres, que não foi sempre uma raça, sempre foram várias. Eles apareciam dentro do meu quarto, humanoides em volta assim, do corpo, todo cintilante, brilhante, bem brilhoso. Eu cheguei a perguntar, porque meu quarto estralava tudo, tudo, tudo. E eu, nessa época, eu era casada, eu pedia para eles fazerem meu marido dormir, porque ele tinha pavor. Então, esses seres, uma vez eu falei assim, eu não estou louca, eu quero que vocês apertem a minha mão. O ser colocou a mão em mim e eu senti o peso da mão dele. Porque aí eu dormia, ia direto para a nave, e ali tinha todo um trabalho, e de dia eu canalizava. E de dia eles me faziam todos os trabalhos que eu tinha que fazer, treinamentos. Tá? Então, se eu te mostrar um dia você vai vir aqui em casa, eu vou te mostrar minhas canalizações, aí você vai entender. Eu passei a desenhar seres, que entrava também, não só os seres como mulheres de Deus, né? Entrava muitas mulheres também. Então, e aí eu fui buscando. Eu fui tentando me aprimorar naquilo que eles me passavam, muitas vezes em simbologia. Eu passava por templos, eles me mostravam símbolos, e eu não entendia, então eu fui buscar isso, entendeu? Entendi, perfeito. Agradecer a todos que estão acompanhando aqui ao vivo a nossa live com a nossa irmã Liliana Ferreira. Dizer para vocês que tem projetos futuros dentro da consultoria ufológica, dentro da nova ufologia. Eu estou tentando trazer, e algumas pessoas questionaram o que era nova ufologia, termo, na primeira vez, no Hangout com a Cris de Pascoal. A nova ufologia é a ufologia que veio unificar a mística
quanto a parte espiritualista. Então, para você que não sabe, a ufologia é essa ufologia de agregamento, de agregação de pessoas que têm experiências tanto extrafísicas quanto físicas. Hoje nós temos aqui a oportunidade de termos uma pessoa que tem contato tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. Existem muitas outras pessoas que também têm esse contato. Eu, Leandro Mactub, para quem é o canal sabe disso, que eu fui abduzido em 2009, mas o contato com os seres, inclusive até descobrir minha origem cósmica, foi através do astral. Liliana, você tocou num ponto que eu tenho também certeza que é do interesse de todos que estão acompanhando essa live, em relação às raças extraterrestres. Quais foram as raças que você tenha o conhecimento que deram um contato para você? Então, foi esses de Epsilon, de Sirius, já vi os Pleiadianos também, os de Pegasus, porque são vários, viu, Leandro? Eles fazem um trabalho desde que você esteja aberto para isso. Cada um deles tem um propósito. E com os arcturianos. Os arcturianos, eles vieram num trabalho que eu fiz, que eu nem imaginava que existia seres azuis. E eles entraram nesse trabalho e eu vi eles, sabe, presentes dentro desse trabalho. E aí eu comecei o contato com eles e cada coisa que eu precisava em questão de doença, era só fazer o pedido para eles e aquilo sumia de mim. Então, eles fazem um trabalho em questão de cura e de consciência também. Então, aí, ultimamente, são os andromedanos. Eu quero deixar bem com um contato muito sério que eu tive em 2013 com as esferas, que até o Corey Wood fala, que eu me identifiquei muito com a história dele, porque eu tive contato com as esferas. Então, são com seres de Andromedana, tá? Andromedanos. Então, esses seres também passam muita questão de tecnologia. Essas coisas dos orgonites, eles me passaram como fazer aquele orgonite tipo pirâmide, sabe? Com os tubos. Eles me ensinaram antes de todo mundo aparecer com os orgonites. Eles ensinam para a gente como fazer. E eles me passaram essas informações para me proteger aqui na minha casa. Então, eles vão trabalhando na questão tecnológica também. Eles vão te dando insights. Eu tenho canalização, Leandro, da transição planetária em 1980. Isso eu já sabia que ia acontecer, essa transição, por causa da minha canalização. Entendeu? Então, eles estão passando aos pouquinhos coisas que eu precisaria saber, né? Fora que esse trabalho que eu acho que é o mais importante dentro da minha missão, que é das habilidades que todos nós temos. Isso eles querem que eu passe com muita força, sabe? Tem que despertar nessas partes, porque as pessoas estão perdidas. E as pessoas têm que começar a ativar essas habilidades dentro delas mesmas. Em questão de autocura, em questão de cura de outras pessoas, em questão de cura de qualquer coisa. Entendeu? Entendi. Inclusive, você tocou num outro ponto que também algumas pessoas já me perguntaram, para vocês que estão acompanhando, o Leandro não está respondendo mais os questionamentos do canal dele. Gente, de mês em mês, eu faço um vídeo respondendo todos no Facebook. Eu vou por oportunidade de Liliana Ferlin aqui, caso tenha essa capacidade, claro, nós, apesar de sermos contatados, somos seres humanos encarnados aqui e muitas das vezes pode ter uma coisa ou outra que não sabemos ainda. Mas a fazer para ti, Liliana, é a seguinte, é uma pergunta de uma amiga lá do Rio Grande do Norte, que é a seguinte: como é feita a canalização? Canalização tem alguma ligada à incorporação, igual a esses médios que têm essa habilidade de incorporação, vamos colocar entre aspas, a pessoa quando recebe uma canalização, como funciona essa canalização? Eu não posso falar que eu não tenho uma verdade absoluta, até vou falar das minhas experiências, tá? Eles trabalham muito no nosso plano mental. Então, eu nunca incorporei, Leandro, eu sou médium. Eu nunca consegui incorporar. Eu sinto, sim, o mentor do meu lado e ele fala comigo. É diferente.
Eu sinto o campo áurico dele acoplado no meu, mas eu nunca incorporei. E ser extraterrestre, eu nunca incorporei. Pelo contrário, eles falam na minha mente e eu canalizo, e é muito rápido. É uma canalização direta. Quando acontece isso, o meu corpo congela. É como se eu estivesse em um freezer. Eu posso contar o que aconteceu numa canalização? Deve, por favor. Então, eu fui numa casa esotérica, foi a minha primeira canalização, tá? Eu estava diante de um rapaz, com mais uma moça, e os seres simplesmente, na hora que eles vieram, eles me congelaram, eu comecei a canalizar, eles prenderam todas as pessoas que estavam na minha volta. Tudo no meu plano mental, e eu canalizando coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, nem sabia de chakras, de nada. O meu filho duvidou de mim, ele tinha 13 anos, e falou, mãe, você está ficando doida. Eu vou lá e eu quero passar por essa experiência. E eu levei meu filho, e ele sentou do meu lado, e os seres prenderam ele até a cabeça, ele não conseguia se movimentar. Então, não foi incorporação, porque eu não me sentia... É só uma coisa que acontece. Eu fico só zonza no momento, eu fico tonta, né? E aí vem toda a canalização, mas eles falando na minha cabeça, entendeu? E ali vai saindo tudo de acordo com o que eles querem me passar. É isso que acontece. E assim, dentro desse contato todo que você tem, pela sua experiência de 30 anos de contato com os irmãos das estrelas, alguma vez eles chegaram a falar para ti qual era o interesse deles e qual era a sua missão dentro desse contexto todo de contato extraterrestre? Então, uma vez sim, foi uma mulher, inclusive, que falou comigo, só que eu não via ela falou do meu lado. Ela falou que eu fiz um juramento para estar aqui, porque eu tinha muita vontade de ir embora. Eram momentos muito difíceis que eu estava passando e eu queria ir embora daqui porque eu não aceitava de jeito nenhum. Custou muito para mim aceitar a terra. Casada, já com filhos, tá? Então, foi no momento que ela precisou, sim, interferir para falar isso para mim. E eu falei, eu não lembro de ter feito juramento nenhum. Ela falou, mas você fez para estar aqui, você não pode sair. E eu perguntei, qual seria esse tal juramento? Ela falou que seria de um resgate. E ela não poderia falar mais nada para mim, tá? Então, eu acredito que esse resgate pode até ser um resgate de mim mesma, pode ser um resgate de outras pessoas, eu não sei. Então, eu estou fazendo um trabalho que eu estou deixando fluir, sempre fluir. Esse seria o que eles puderam falar para mim, porque eles não podem interferir na minha vida aqui, entendeu? Eles podem me dar dicas, somente isso. Perfeito, perfeito. É assim mesmo que funciona. Foi bom a sua resposta, porque eu também já falei isso em alguns outros vídeos, inclusive pessoas que são contatadas por porque a grande massa que acompanha a ufologia e os fenômenos extrafísicos acham que pela pessoa ter sido vida, ou então ela ter um contato com o extraterrestre, que muitas das vezes isso seja permanente. Cada um de nós, pelo meu conhecimento, tem um propósito. E muitas das vezes o propósito é simplesmente algo que você precisa para despertar esse seu. Principalmente por, de repente, você ter uma religião, e como no meu caso, que era evangélico, é algo que é um tabu muito grande. Eles vêm, passam a mensagem e você automaticamente abre uma parte da sua percepção extrafísica que você ter uma busca e se sintonizar com eles com o que mais importa, que realmente não é você ter um contato tridimensional. Em si, melhor dizendo, ser que você é um ser extrafísico vivendo uma experiência para sua origem. Inclusive, quando nós vamos reencarnar, para vocês que não... Eu fiz um vídeo agora falando sobre roda de Sansara, que é um tema muito polêmico hoje em dia, principalmente dentro da essa espiritualidade falando de extraterrestre, porque tem muitas pessoas que dizem que é uma prisão, e eu acredito que não seja uma visão positiva em relação à nossa existência. Por mais que sejamos
limitados em relação a muitas questões, temos um contraponto da espiritualidade positiva. Existem os controladores, sim, existem os controladores, mas a força da luz é muito superior a essa existência. Não é porque nós estamos vivendo aqui a teórica trevosa que seja a verdadeira do nosso espírito. Dando continuidade a isso que nós estamos tocando, eu queria falar um pouco sobre essa sua jornada dentro de centros e projetos que estão com ufologia. Você falou que participou de alguns, como é que eu vou dizer? Alguns centros melhor aqui. Você trabalhou, acho que você foi fazer pesquisas de campo no projeto Portal, aquele famoso, entre outros. Pode falar das suas vivências dentro dessas questões que muitas das vezes são polêmicas, inclusive dentro do projeto Portal, entre outros. Se sinta assim à vontade para falar aquilo que você que não vai te comprometer em nada. Tá bom. Então, Leandro, eu costumo falar que eu fiz uma peregrinação, né, em busca de conhecimentos, porque eu acho que todo mundo deveria fazer isso, sabe? Antes de mais nada, nunca julgar nada e nem ninguém. Então, eu sempre fui uma pesquisadora e eu queria saber e ver para crer. Eu queria passar pelas experiências, eu queria saber. Então, para mim poder saber, eu tenho que ir lá participar. Eu não posso julgar de longe, então eu quero participar. Eu quero ver com meus olhos. Então, eu fui em vários centros, de tudo que você pode imaginar, porque era uma pesquisa, muitos queriam que eu ficasse, tá? Que eu me vinculasse, eu sabia que eu não podia me vincular a nada, então eu ia mais como pesquisadora. Então, eu participei de vários centros, eu participei de vários grupos, até com médiums, mais de 100 médiums, tá? Participei, trabalhei, fiz parte, e participei do projeto Portal, tudo como pesquisa, tá? E não foi nada ruim, foi muito bom, porque faz parte de um aprendizado que você vai aprendendo com cada coisa que você vai passando. Então, ali foi um excelente laboratório de experiência, porque lá é um portal, de verdade é um portal. Então, lá as naves aparecem sim. Então, lá eu tive muitas experiências, inclusive esse meu contato que eu tive físico com 7 mulheres, foi lá dentro do Projeto Portal, sem o Urandir, que o Urandir era o líder de lá, né? Ele nem sabia do nosso contato. E nós fizemos contato com seres de Sírios, fisicamente falando. Eles se apresentaram para nós, eles falaram em telepatia comigo, tá? Eles falaram que eles não estavam preocupados da gente fazer contato com eles, porque eles já estavam evoluídos. Eles estavam preocupados, sim, da gente fazer contato com a gente mesmo, coisa que a gente não faz aqui. A gente não reparte, não compartilha, a gente julga, a gente compete. Então, se eles deixaram bem claro que isso eles estavam preocupados com a gente, da gente trocar informações. Não é porque eu estou vendo uma sombra que eu sou melhor que outra, não é porque eu estou vendo uma nave que eu sou melhor que... Isso não existe para eles. Eles querem esse trabalho melhorado de nós mesmos, para que a gente ajude outros a despertar e saber que eles têm potencialidade. Então, os seres deixaram isso muito claro para mim, nesses lugares que eu fui. Então, foi uma peregrinação, não passei só no projeto, como eu passei em outros lugares que agora não me vem na cabeça. Então, eu fui em vários lugares, tá? Sempre como pesquisadora, participei sim, não me arrependo de nada, porque foi muito bom, e eu acho que todo mundo deveria participar de tudo em busca e conhecimento, entendeu? Conhecer mesmo as coisas, saber do que está acontecendo e tirar suas conclusões. É legal aqui, não é legal aqui, não me serve, eu tiro, mas o que é legal é válido, entendeu? Então, eu acho que todo mundo deveria fazer uma pesquisa em todos os lugares. Como eu fiz. Entendi. Obrigado por responder perfeitamente mais uma questão. E o que você pensa a respeito da ridicularização? Porque você diz que está nesse meio, nesse fenômeno, pelo menos há 30 anos. Eu acredito que tem até um pouco mais. Eu acredito que algum tempo atrás isso era muito mais difícil de ser falado. Nossa, e você falou que filhos, que eu sei que tem filhos, tem família. Como a
família, eu não sei se você tinha alguma religião antes, a sua família é de alguma doutrina religiosa. Hoje, para o que nós estamos vivendo em relação à ufologia, para a sua época, de quando você começou a se introduzir dentro desse fenômeno, que hoje em dia a gente fala, que hoje em dia, assim, que eu digo com abertura, devido à Tranquilo, né? tecnologia, e outras pessoas falando mais sobre o assunto. Foi um tabu para ti? Foi. Foi difícil? Como foi isso? Fala um pouquinho sobre o que você passou em relação ao que você acredita e ao que você vivencia. Tá. Então, eu venho de uma família de. Minha mãe é católica, quase foi freira, então você já imagina cheio de dogmas, cheio de crenças, né? Um pai ateu, que não acreditava em nada. Então, eu aprendi de pequenininha que eu ficava no meio termo, né? Ou era tudo pecado, ou era tudo do mal. Meu pai achava que era tudo do mal, tá? Tudo. Então, eu tive que entrar no meu equilíbrio e pensar por mim mesma. Que é isso que eu estou te falando. Foi difícil para mim cair aqui na Terra e tentar entender esse lado. Então, eu já me questionava na igreja, porque eu não aceitava tudo. Eu já comecei lendo Bíblia e já... Peraí, não tem nada a ver comigo. Então, eu já tinha dentro de mim que eu não tinha que seguir livros nenhum. Eu tinha que seguir eu mesma. E buscar, sim, conhecimento em todas. Então, eu respeito todas, tá? Mas, assim, eu não me vinculo a nenhuma até hoje, tá? Então, foi, sim, difícil, porque falar em ET, mesmo em centros espíritas, como eu fiz, que muitos falavam, vamos puxar os guias, eu falava, vou puxar o ET, então muita gente ria da minha cara. Então, muita gente me taxava de louca, sim, mas eu enfrentei tudo isso de boa. E em cursos que eu fiz, eu falava, discutia em questão de falava dos seres, e muita gente não aceitava, achava que eu estava viajando na maionese. Inclusive, muita gente na época falava, um dia que falar de ET, eu vou sempre lembrar de você, porque eu fui uma das primeiras que falava nesses lugares em questão de extraterrestre, tá? Porque eu tinha contato e eu sabia que isso era real. Só que as pessoas não acreditavam na época. Nem achava, eu não podia nem falar de espírito. Estou vendo o espírito, já era difícil, imagina se falar de um ET, certo? Então eu sofri, sim, com muita gente me criticando, tirando sarro, mas eu enfrentei de boa, Leandro. Porque as minhas convicções, o que eu passei, as minhas experiências foi muito mais forte. Então, eu nunca duvidei de mim, porque eu vi e comprovei que aquilo era real para mim, entendeu? Então, quanto mais eles falavam que não era mais, eu falava deles, entendeu? Eu sempre fui assim. Perfeito, perfeito, perfeito. Tivemos aqui agora uma intervenção extraterrestre de amigos da luz que apareceram, vocês estão vendo aqui no cantinho, né? O Roberto agora. Mas para quem acompanha Leandro MacTube, quem acompanha o MacTube sabe que às vezes aparece galinha, gato, cachorro. Eu adoro, Leandro, eu adoro. Muito legal. Você sabe o que eles falam para mim, Leandro? Seja transparente. Que é isso que eles querem. Eles querem transparência. Eles não querem uma pessoa superficial, sabe? Eles não querem máscara. Eles querem as pessoas do jeito que elas são. É isso aí. É isso que eles querem. Verdade, verdade. E outra, alegria. Alegria. Sempre alegria. Isso, temos que ter simplicidade, eu sempre falo isso. O pessoal, poxa, mas o Leandro tem que melhorar a estrutura do canal. Porque assim, gente, não quero parecer soberbo, não quero parecer maior do que ninguém, mas eu cheguei aonde eu estou chegando aqui agora, dentro dessa transparência que a Liliana está falando. E os seres extraterrestres, que eles mais pedem da gente para ter esse contato de espírito, é você mostrar quem você é de verdade, ser o que você é. Porque eu também sempre prego isso. Todas essas informações que muitas vezes vocês buscam aqui na internet já está dentro de você. E você, muitas das vezes, está aqui só para descobrir que tudo isso está dentro de si próprio. Então, esse trabalho todo que eu faço, que é um trabalho prazeroso, é um trabalho que eu amo fazer, de ter esse contato. E vocês devem ter ouvido falar nos últimos tempos de sincronicidade. Sincronicidade
não há contundência, não há relevância, não há continuidade. E só há continuidade num trabalho sério se for honesto, transparente, e assim, com a felicidade. E assim, a gente falou aqui de animais. Tem uma questão que eu vou entrar aqui agora, dentro dessas suas experiências, que eu sempre toco no ponto, por mais que eu não seja vegetariano, o pessoal sabe que eu sou hipócrita, que eu sempre falo o que eu sou, eu sou roqueiro, eu ainda tomo a minha calma, feliz, eu não vou fazer marca aqui, para tem processos dentro disso tudo, mas na sua opinião, dentro desse contato todo que você teve até hoje, qual é a índole desses seres extraterrestres? Você, na sua opinião, independente de você ter contato com esses seres negativos ou não, todos os extraterrestres Bonzinhos? Então, não, nem todos os seres são bonzinhos, tá? Existem os seres negativos que todo mundo já sabe, né? Apesar que eu tenho contato com os bonzinhos, né? Na verdade, eles não é que são bonzinhos, são éticos. Eles estão num trabalho muito sério, Leandro. Então, por tudo que eu sinto deles, que eu sinto, os seres falam muito do sentir no coração. Então, cada vez que eu tive contato com eles, eu sentia amor, eu sentia respeito. Então, eles me passavam muito isso. Então, eu sabia que era um trabalho de responsabilidade e de muito amor. Então, eu sentia proteção deles, porque eles me passavam isso. Ó, nós vamos te passar isso, vamos te treinar para algo melhor, para o meu melhoramento e, se possível, melhorar outras pessoas. Então, o que eu tenho desses seres é a máxima, não que eu adoro, não venero ninguém, não venero, porque eles sempre me colocaram de igualdade. Eles nunca me colocaram, me subjugaram em nada. Era de igual para igual. Então, eu tenho por eles respeito e admiração, porque eles me passam coisas que você nem imagina, da onde você pode crescer e evoluir em questão de consciência cósmica, dos patamares de consciência de outros planos que a gente não vai encontrar por enquanto aqui na Terra, não. Nós estamos para avançar, sim. Então, os seres negativos, eu nem entro em questão, porque cada um está no seu trabalho. Então, eu vivo o meu trabalho com seres que eu estou me identificando, os que estão comigo trabalhando, entendeu? Então, eu não tenho por que ficar julgando ninguém. Então, cada um. Se as pessoas entendessem de vibração e de frequência, elas saberiam exatamente o que eu estou falando. Porque tudo vai dessa questão da vibração e da frequência. Quanto mais você estiver vibrando no positivo, mais você está acessando seres de altas dimensões. Se você estiver vibrando numa baixa vibração densa, eu acredito que você está vibrando no negativo, entendeu? Aí sim você tem acesso a seres nesses níveis. Então, é isso. Beleza, beleza, perfeito. Mais uma colocação dentro da minha ética e dentro da aquilo que eu acredito como coerência, ufologia, separam, né? Ufologia espiritualista, ufologia holística. Para mim, ufologia, é o conhecimento desse fenômeno cujo qual muita da gente, tirando eu, né, particularmente, separamos aquilo que não conhecemos, por muitas das vezes ignorância, de não buscarmos, com aquilo que dizem para a gente. Então, eu vou fazer uma pergunta agora. Estamos agora com 46 minutos de hangout. O que você pode falar ao nosso público e para mim sobre o seu conhecimento da transição planetária? Você tem conhecimento dessa transição planetária? Sei que você já tocou em alguns pontos em relação à evolução e tal, mas assim, você pode se aprofundar um pouco mais dentro desse contexto de contato desses seres contigo, relacionado a canalizações ou a intuições dentro da paranormalidade que você adquiriu depois desse contato sobre a transição planetária? Então, isso é muito sério, Leandro. Por isso que eu falo que eles entraram muito na questão das habilidades, tá?
todo o processo nessa transição planetária vai ser individual, não é coletivo. Então, cada um tem que trabalhar em si próprio, se autoconhecer. Que é isso que os seres estão pedindo para todo mundo, porque todo mundo está entrando nisso agora, de quem eu sou. Então, as pessoas estão entrando em parafuso, na verdade. Estão surtando por causa disso. Por quê? Porque não adianta você pesquisar o outro, saber do outro, o que o outro fala, o que o outro acha. Isso não vai adiantar para a transição planetária. Vai adiantar, sim, você se autoconhecer. Então, isso é importante nas questões das habilidades, de tudo que você é capaz de estar aqui em crescimento, de cocriação. Então, nós estamos no plano de co-criadores. Então, tudo que você fizer aqui vai ter uma coisa muito séria em questão dessa transição planetária. Eles falam que a gente vai passar por uma quinta dimensão, né? A gente pode até passar em questão de físico, porque nós estamos mudando em questão do nosso físico também. A Terra está passando por essa transformação, os animais estão passando por essa transição, dessa transformação de um plano para um plano sutil. Então, nossos corpos estão ficando mais sutis. E em todos os aspectos, todos os seres vivos da Terra estão passando por isso. Só que nessa nova quinta dimensão, nós vamos para um plano de maior limpeza, de maior clareza. Não vai ter essa coisa negativa que tem, essa densidade que tem aqui. Só que para a gente chegar até essa quinta dimensão, você já tem que começar a trabalhar aqui você mesma. E se você não trabalhar na questão da sua consciência, das suas habilidades, você não chega a lugar nenhum, porque, infelizmente, as pessoas estão muito no plano negativo, elas não estão se potencializando no positivo. Elas sempre estão pegando o negativo, e isso está densificando elas. Quanto mais elas densificar, mais elas vão surtar. Quanto mais elas entrarem no sistema, que eles falam, porque foi a primeira coisa que eles me falaram em 80, saia do sistema, saia disso. Sistema hoje que eles falam Matrix. Eu não entendia, não tinha o filme ainda. Então, para mim, eles falaram, saia do sistema. Comece a ver quem você é de verdade. Porque nós temos potencialidade, sim. Todos nós temos. Só que a gente não se dá conta disso. Se você tem possibilidade, você tem telepatia, você tem clareaudiência, porque se você ouvir uma pessoa falando do seu lado, você acha que está louco. Mas você não está. Você está acessando seres de outras dimensões, que é aquilo que eu falei. Não existe separação para eles, existe para nós. Então, pode ser, sim, um mentor, pode ser um orixá para o cara que está lá no centro, pode ser o que for do outro lado, entendeu? Não importa, vocês têm que acessar, sim, os nossos dons que já vem nato dentro de nós. Porque aí, se nós vamos começar a mudar na ativação das hélices que nós temos em questão de informações, porque nós temos 2, e vamos para mais 10. Se a gente não se melhorar em questão dessas habilidades, essas ativações não vão ser feitas, porque vão vir mais informações. Tem que deletar tudo que foi aprendido até agora para a gente começar a canalizar novas informações. Mas, para isso, as pessoas têm que estar abertas para isso. Sem pré-julgamento, sem crendice, sem dogma, sem, como que eu vou falar, sem ceticismo. Tem que estar totalmente aberta para o plano maior, porque aí eles vão interferir. Aí, não é que eles vão interferir, eles vão começar a dar dicas, eles vão interagir no seu campo áurico, como estão fazendo com a própria Terra. A nossa Terra está mudando, a questão do campo áurico dela, do campo eletromagnético. E nós também. Vocês me frequenciam aqui. Porque eles precisam fazer isso. Para mim, potencializar minhas habilidades em questão de percepções, entendeu? Entendi, perfeito, perfeito, perfeito. Tô com a benção aqui, ó. A benção tá aqui, a benção. Uma de 4 patas, é outra de 2 patas. Ele é lindo, lindo, lindo. Nossa, fico feliz de ver ele bem. Ele passou por um probleminha aí, para quem está acompanhando meu trabalho há algum tempo, sabe que o Mikael quase foi para o plano superior. Estamos chegando perto do final do nosso Hangout. Lembrando que os Hangouts no canal Leandro Mactube tem no máximo 1 hora e 10 de duração, para que as informações sejam passadas de uma forma contundente, sem muito falar, sem muita enrolação, e com a simplicidade que eu trabalho nos meus vídeos individualmente. Eu queria saber
a gente chegando aqui ao final do nosso Hangout, tem alguma mensagem, alguma reflexão para poder passar para as pessoas a respeito até disso que você falou agora por último, dentro desse questionamento, dessas dúvidas todas, que muitos de nós, inclusive mandar um beijo para Karen Rodrigues, que fez um vídeo sobre a Matrix e os ataques ocorrendo agora com os irmãos. Eu, inclusive, sou um desses que passei por esse ataque e que fechei o canal, refleti bastante. E se não fosse vocês que me acompanham hoje com a Liliana e nem esses outros projetos que eu anunciei lá no meu Facebook seriam possíveis. Então, Liliana, você ter o conhecimento, ter contato com esse ser extraterrestre, é um momento difícil, mas importante em relação a essa finalização de momento de planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração. Passar para o público que está acompanhando o nosso Hangout aqui agora, que tem ao vivo 50 pessoas, mas eu tenho certeza que muito mais pessoas irão ver futuramente, a respeito dessas situações, às vezes complicadas, às vezes duvidosas, em relação a tudo aquilo que a gente estuda dentro da ufologia, da espiritualidade, mensagem positiva para o público. Então, primeiro, as pessoas têm que aquilo que eu falei da transição planetária, que o Sirius deixou bem claro para mim, do se autoconhecer, né? A partir do momento que você se conhece, você vai amplificar toda essa questão da interação dos seres com você. Você tem que estar aberta para isso primeiro, né? Eles vão ativar, sim, já está acontecendo isso, da ativação do nosso DNA, das 12 hélices, né, na verdade, total informação. Então, as pessoas vão captar melhor, em questão de vibração e sintonia, todas essas informações do cosmos. Existe um cosmo influência, que até um dia eu posso até falar mais sobre isso, porque existe codificações entrando no planeta para que a gente acesse tudo isso, fora os seres que estão tentando passar isso para nós também. Então, não entrar no negativo, e sim abrir para o positivo, porque, querendo ou não, nós estamos se transformando em questão de corpos. Então, nós estamos ficando mais sutis, tá? Não entrar nessa coisa da armadilha, porque é uma armadilha que você volta para a densidade. Então, você tem que aumentar a sua frequência cada vez mais, amplificar. Então, é questão de frequência e sintonia, em positividade, em alegria, de se autoconhecer, se autoperceber, de saber das suas habilidades, que todos nós temos potencialidade. E não acreditar só no ruim, porque tudo vai depender do todo, de modificar e de fazer essa transição de fato acontecer o mais rápido possível. Só que nós vamos ter que o quê? Se unir na positividade dos pensamentos e na vibração. É uma sintonia cósmica, certo? Isso que eles mais passam para mim. Perfeito, perfeito. Então vamos chegar agora aqui na parte do Pinga Fogo. Pinga Fogo, não sei se a Liliana já assistiu algum hangout do Leandro Mactu. Pinga Fogo é onde eu vou fazer vou dar um... Você vai dizer de pronto aquilo que você pensa sobre o que eu vou falar. Você topa? Topo. Então vamos lá. E agora eu vou manter um padrão para a gente ter uma noção daquilo que as pessoas que vêm aqui no canal Leandro Mactube pensam. Até hoje não me decepcionei. Eu tenho certeza que não vou me decepcionar de novo. Não acredito, ele existe. Certo. E me lembrou agora a resposta da Cris de Pascoal. Um avatar. Jesus. Jesus, se viesse a presidente da República, ele ganhava, porque 99% das pesquisas falam Jesus Cristo. Talvez seja por uma questão nossa. Estou muito ligada nele. Uma relevância muito grande dentro do nosso contexto existencial, por ser o logos do nosso universo. Conscientização com os animais. Total, porque eu vou te falar, os animais são seres evoluidíssimos, estão aqui para ajudar na nossa evolução. Perfeito. Política. A maioria não sabe disso, né?
Política? Agora a gente tem que se abrir, clarear a mente para não cair numa armadilha de novo. Só isso que eu falo. Né? Porque tá tudo às caras, né? É um tema polêmico. O pessoal até fala, Leandro, cala a boca, você não entende de política, fala de extraterrestre. Eu sei, mas pelo amor de Deus, vamos com mais de coerência. E vocês que acompanham o canal Leandro MacTube, vocês podem ver que sempre que eu toco nesse tema, as pessoas acompanham aquilo que muitas das vezes nem é a gente que vai falar, não. Estão olhando à distância e conseguem ver bastidores daquilo que muitas das vezes a mídia aberta diz para vocês que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então vamos finalizar com comida favorita. Arroz e feijão. Perfeito. Estivemos hoje com a nossa amiga contatada de São Paulo, Liliana Ferlin, contatada há mais de 30 anos, com várias experiências ufológico. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu fiz uma live lá no Facebook falando que talvez, não é certeza, logicamente que esse vídeo vai ficar gravado, o Ronaldo Bernardo, lá de Osasco, pertinho lá da nossa irmã Liliana, pertinho entre aspas, né? Vai vir aqui no canal Leandro MacTube para falar sobre projeção astral, tratar o trabalho do Leandro MacTube. Eu já fiz um comercial, tá aqui no canal. Eu deixei aqui na descrição, vou deixar aqui na descrição o meu e-mail. Para você que quer conhecer um pouco mais sobre a nova ufologia no seu centro holístico, ou na sua casa espírita, ou no seu espaço, independente do seu credo, vou deixar aqui na descrição, o telefone é 21 992 90095. Liliana, muito obrigado pela sua participação, pela sua entidade e simpatia, tá? Seja bem-vinda a voltar mais vezes aqui no canal Leandro MacTube. Eu que agradeço, Leandro. Nossa, muito feliz. Namastê, viu? Tudo de bom para vocês e para todos, tá bom? Espero que gostem, né? Tá bom? Tá ótimo. E você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem. Mais uma experiência de... Ih, olha quem tá aqui. Dá um tchau, Micael. Um beijinho, dá um tchau. Encerrar assim, ó, com o Micael, paz, muita luz, e até o próximo Hangout, ou o próximo áudio, ou o próximo vídeo, né? Isso, lindo! Até o próximo vídeo. Até o próximo áudio, Ai, que lindo, lindo! Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.